Bom dia, galera! Hoje, aula de teatro, e a gente vai falar sobre uma questão bastante interessante. O olhar. Qual a importância do olhar no trabalho do ator? Seja um ator de teatro, de cinema ou de televisão. Sem dúvida nenhuma, o olhar é uma das maiores fontes de expressividade do ator. E eu diria a vocês que não apenas dos atores. Já existe há muito tempo uma frase que diz assim: os olhos são a janela da alma. O olhar é a janela da alma. Isso quer dizer exatamente o quê? Que a gente pode conhecer uma pessoa, a gente pode perceber o que ela sente, a gente pode perceber uma carga enorme de sentimentos, de pensamentos, de reações às coisas que acontecem, que são ditas no dia a dia, apenas prestando atenção ao olhar. Mas o que acontece? A gente vive num mundo contemporâneo, bastante agitado e com muitos recursos, né? Nós temos as mãos, nós temos os músculos faciais, nós temos o nosso corpo, e tudo isso nos ajuda a comunicar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias. E de repente, agora a gente se vê numa situação bastante diferente. Todos nós obrigados a usarmos o quê? Máscaras, em função desse momento delicado que vivemos com a pandemia. E aí é que entra a reflexão sobre a nossa aula de hoje. Pensando exatamente nesse momento da pandemia, eu resolvi fazer com vocês uma reflexão e também uma proposta de um exercício cênico a partir da ideia do olhar. Mais do que em qualquer outro tempo, nós todos estamos sendo obrigados agora a enxergar a alma das pessoas pelos olhares, a conhecer as pessoas, a entender o que elas pensam, o que elas sentem apenas olhando nos seus olhos. E aí, turminha, como eu estou em quarentena e estou bastante recluso, eu vou, evidentemente, retirar a minha máscara, mas eu quis iniciar a nossa aula exatamente com a máscara para chamar a atenção de vocês sobre o nosso olhar e sobre como os nossos olhares podem ser bastante significativos no nosso dia a dia. Mas antes da gente falar exatamente sobre o olhar no teatro, no cinema ou na televisão, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos tentar rever a história do olhar através dos tempos todos. Então, se a gente pensar no Leonardo da Vinci, Leonardo já fazia estudos da anatomia humana, e eu já disse isso a vocês, e ele, nesses estudos, dissecava cadáveres. Eu até cheguei a contar para vocês uma historinha, né, dos cadáveres e de como ele conseguia esses cadáveres. Ele dissecava para compreender melhor o funcionamento do corpo humano. O Leonardo costumava dizer o quê? Se um escritor precisa da gramática, se é importante para um escritor conhecer as palavras, as origens das palavras, para poder exercer melhor o seu trabalho como escritor, para o artista, especialmente os pintores e escultores, é fundamental que se conheça o corpo humano. Como é que a gente vai representar com tanta perfeição, com tanto realismo o corpo humano nos nossos desenhos, nas nossas pinturas, nas nossas esculturas, sem conhecer a fundo o corpo humano? Daí o interesse do Leonardo em dissecar os cadáveres e fazer esses estudos. Não tinha absolutamente nada de mórbido nesse desejo dele. Ele tinha, sim, uma curiosidade, uma sede pelo aprendizado e pelo conhecimento que eram fundamentais para o trabalho. E entre esses estudos todos, Leonardo fez um estudo da musculatura do rosto. E eu não sei ao certo dizer para vocês, porque afinal de contas eu não sou nenhum médico, mas o rosto humano
ele tem por volta de uns 40 músculos. Então, quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente expressa as nossas emoções, nós estamos movimentando muitos músculos do rosto que muitas vezes a gente não tem conhecimento. E aí, de repente, voltando à história da pandemia, nós nos vemos obrigados a usarmos as máscaras e deixarmos apenas de fora exatamente o nosso olhar. Que, se eu não me engano, só o nosso olhar tem por volta de 6 músculos. Então, olha que interessante, nós estamos tendo que reaprender a nos comunicarmos com as pessoas. Nós nos comunicamos de muitas formas diferentes, mas nesse momento a gente está exercitando o olhar mais do que qualquer outro grupo de músculos corporais. Né? Aliás, o nosso corpo tem um pouco mais de 600 músculos. Esses 600 músculos correspondem praticamente à metade do nosso peso corporal. Então, se a gente pensar que o nosso rosto tem ali por volta de 30, 40 músculos, né? A gente tem concentrado só no nosso rosto uma grande parte de músculos. E o ator, evidentemente, ele precisa saber usar essa musculatura, porque ele precisa contar histórias, ele precisa emocionar o público, ele precisa fazer o público ler a alma das personagens que ele interpreta. Não basta apenas dizer um texto, não basta apenas decorar falas, não basta apenas saber as movimentações cênicas. O ator tem sim que, pelo seu olhar, dizer quem é a personagem e fazer o público se emocionar com ela. Então, pensando nessas questões, vem a reflexão sobre o olhar. Vocês já observaram a Mona Lisa? Eu chego à esquerda, você terá a sensação de que ela olha para você. Se você observar a Mona Lisa pela direita, você terá a mesma sensação. O olhar da Mona Lisa te acompanha por 180 graus. Olha a perfeição do trabalho do Leonardo. Ele consegue, através de uma pintura, trazer para a gente, para o público que observa o seu trabalho, um olhar extremamente acompanhador. A Mona Lisa te persegue, quer você esteja à esquerda, à direita ou ao centro. Então, olha como Leonardo foi a fundo. Ao fazer os estudos anatômicos do rosto humano, especialmente do olhar, ele consegue trazer isso para a sua técnica de pintura. Então é uma análise científica, um conhecimento científico que o ajudou na arte. E o ator precisa desses estudos, precisa dessas reflexões. Ele precisa compreender o mecanismo do uso dos seus recursos expressivos para que ele faça um bom trabalho. Daí o motivo de nós hoje fazermos essa reflexão. Volta um pouquinho mais lá na nossa história. Vocês devem se lembrar, quando falamos sobre a Grécia, eu disse a vocês que a origem do teatro estava nos rituais que eram feitos em homenagem a Dionísio. E que nesses rituais era comum que as pessoas usassem máscaras, se cobrissem com peles de animais e saíssem às ruas naquelas festividades. Então, neste caso do teatro na Grécia, a força e a representação do olhar, das emoções, estava nas máscaras. E aí a gente pensando ainda no teatro grego, vamos lembrar de algumas reproduções que eu passei para vocês em sala de aula sobre máscaras, como aquelas máscaras eram expressivas, uma vez que o ator não podia mostrar o seu próprio rosto e usava as máscaras nas representações teatrais, então aquelas máscaras tinham uma força muito grande no olhar para que o público se envolvesse com as personagens. Existem até alguns registros curiosos sobre os homens pré-históricos, que também encenavam e faziam rituais, evidentemente sem saberem que estavam fazendo teatro, mas representando, por exemplo, cenas de caçadas, em que alguns deles interpretavam os animais, se cobriam com peles, usavam máscaras. Para quê? Para trazer uma maior expressividade naquela dramatização.
Então, se a gente for voltando à história, a gente vai ver que o uso das máscaras, ele sempre existiu. Se você pegar o período da peste negra na Europa, e inclusive eu já falei outro dia sobre isso com vocês, né? A peste chegou a matar praticamente 1/3 da população europeia. Os homens, os responsáveis por recolherem os cadáveres dos mortos, né, para que eles fossem incinerados ou enterrados, eles também usavam uma máscara de proteção, exatamente como está acontecendo hoje. Se a gente pensar nas personagens da comédia dell'arte, eu disse a vocês que também, em sua maioria, usavam as máscaras. E aí as máscaras, aos poucos, foram sendo substituídas pelo quê? Pela maquiagem. Então, na verdade, o nosso rosto, ele é uma máscara. A diferença é que no trabalho do ator, ele vai emprestar o seu rosto, emprestar a sua musculatura facial para uma personagem. E ele vai ter que trazer para fora, para o público, para a encenação, para a interpretação, todos os sentimentos daquelas personagens que ele interpreta. E aí, nesse momento, estamos todos nós usando o quê? Máscaras. E aí, temos que valorizar o nosso olhar. Então, como fazer isto neste momento? Como valorizar o nosso olhar nesse momento? Né? A gente está tendo realmente, como eu disse para vocês anteriormente, que reaprender. Então, a gente tem que observar que o olhar sempre foi usado, que as máscaras sempre estiveram presentes nas nossas vidas. Elas foram, sim, se modificando, se adaptando. E aí chegamos no mundo contemporâneo, em que o nosso rosto não deixa de ser uma máscara. E agora, parte desse rosto coberta por, de fato, uma máscara. E o nosso olhar, como é que fica? Vamos observar, por exemplo, o trabalho de uma modelo fotográfico, num editorial de moda que ela vai fazer num estúdio. Ela tem que ter um olhar penetrante. Ela tem que vender o produto não só pelo cenário, pela luz, pela produção, pelo look, pelo make, mas o olhar dela tem que invadir o desejo do consumidor. Observem os atletas em competições importantes, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos. Observem como, no momento de uma largada de uma prova de corrida ou uma prova de ginástica olímpica, o atleta está num estádio, numa arena, repleta de pessoas ali assistindo. Mas no momento em que ele vai saltar, no momento em que ele vai largar para correr, o olhar dele se isola naquilo que ele tem que ter como foco, que é o desejo dele de vencer aquela prova, é o desejo dele de fazer aquela prova perfeita, é o desejo dele de conquistar uma medalha, de chegar num pódio. E aí ele ignora todo mundo à sua volta. E observem o olhar do atleta. Ele vê a linha de chegada, os pés dele e o percurso que ele tem que cumprir. Observem os olhares dos animais da natureza. Olha que interessante isso, né? Se você pegar um leão, se você se deparar com um leão cara a cara, a pior coisa que você faria seria desviar o olhar dele e dar as costas a ele. Num caso como esse, você teria que encarar o leão. O que já não acontece com o leopardo, com os gatos, que não gostam de ser confrontados no olhar. Se você se deparar com um leopardo e olhar nos olhos dele, ele vai encarar aquilo como enfrentamento e provavelmente vai te atacar. Olha para um gorila, ele domina o seu grupo através do olhar. Quando ele se depara com outro macho e eles entram numa disputa de território, ele começa a se enfrentar pelo olhar. Então vejam, a essência de tudo isso começa exatamente no olhar.
né? A gente vê as pessoas às vezes, por exemplo, numa balada, quando os olhares se cruzam num clima de paquera, parece que tudo à volta daquelas pessoas desaparece, porque elas se concentram uma no olhar da outra. Então, os olhares, gente, eles sempre foram fundamentais conosco, seres humanos, no mundo animal, como eu acabei de exemplificar para vocês, mas esses olhares, eles significam muito. O fato é que a gente deixou de prestar atenção nesse pequeno detalhe, porque nós temos muitas outras formas de comunicação, né? E aí o olhar deixa de ser tão importante. E aí num momento como esse de pandemia, em que nós nos vemos cobertos, a gente tem que explorar mais esse meio de expressividade. Pensem nas geishas, que tinham um olhar muito marcante. Pensem na corte, a gente falou sobre teatro na corte com Leonardo da Vinci, falamos sobre o período elisabetano. Naquela época, na corte, era comum que as mulheres usassem leques, e quando havia um certo galanteio, uma paquera num salão de baile, por exemplo, era comum que elas colocassem os leques cobrindo o rosto e apenas o olhar ficava evidenciado para aquele que estivesse olhando. Então, a primeira coisa que vinha não era a palavra, não era o contato físico, era o olhar. E se houvesse uma abertura para esses olhares se tornarem uma amizade mais próxima, um namoro, aí sim vinha a conversa e vinha o contato físico. Então, o olhar, turma, ele realmente está presente, bastante presente. Vejam vocês em sala de aula. Imaginem um professor que dá a sua aula sem olhar para vocês. Ou que ao dar a sua aula, olha para apenas alguns de vocês. Você se sente excluído. Né? Então, o olhar está ali, o tempo todo na nossa vida. E aí o que eu queria? Trazer essa reflexão. Trazer essa reflexão com uma proposta de um exercício. E vamos entrar nessa questão exatamente agora, tá? Então vejam só, eu vou propor para vocês um exercício que é relativamente fácil, ok? Vocês terão inclusive menos tempo para realizarem. Normalmente eu dou 2 semanas, né, para vocês montarem os exercícios. Esse, como é um exercício simples, eu vou dar apenas 1 semana. E este é um exercício obrigatório de teatro. Ok? Então este é o nosso primeiro exercício obrigatório de teatro. Se você não fizer, evidentemente, haverá um prejuízo na sua avaliação. Certo? Bom, o exercício, e eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, ele consiste no quê? Você vai se fotografar. Obviamente que você pode deixar a câmera e programar para alguns segundos cada sequência de fotografias, ou você pode pedir ajuda à sua mãe, ao seu pai, ao seu irmão, para você fazer esse trabalho. E aí o que eu quero é que você fotografe somente o olhar, exatamente como nesses modelos que eu estou mostrando aqui para vocês, que você fotografe apenas o seu olhar. E que você consiga produzir 5 expressões diferentes. Então vamos lá, você vai fazer uma sequência de fotografias, uma recomendação. Nunca façam 1, 2 ou 3. Façam uma sequência grande para que depois você possa selecionar com mais tranquilidade os trabalhos que ficarem bons. Certo? E dessa sequência você vai selecionar 5 expressões faciais diferentes. Na hora que você for editar o seu trabalho, eu não quero que apareça rosto. Eu quero que você edite, corte exatamente com o olhar. Então você vai, com certeza, nesses exemplos você está acompanhando, você vai pegar uma ponta do seu nariz, o olhar e as sobrancelhas. Que, por incrível que pareça, nos ajudam a complementar as nossas emoções, as nossas expressões faciais ricamente. Então você vai produzir 5 expressões diferentes
e vai montar, vai editar. Eu vou recomendar para vocês um aplicativo que é bem simplesinho. Você baixa na sua loja ali, Google Store para quem tiver Apple, Play Store para quem tiver Android. Ele chama-se Layout. Estou colocando o ícone aqui para vocês. Layout. Ele é de graça, você baixa. Ele é muito simples. Você seleciona as fotos que você quer incluir ali. No nosso caso, são 5. E automaticamente ele vai montar para você uma série de opções de edição final. E você vai selecionar a que você quiser. Esse é o seu trabalho, ok? Esse é o seu exercício. Bom, o que eu não quero que vocês usem aplicativos que coloquem sobrancelha, que mudem a cor dos olhos, que coloquem óculos, unicórnio, absolutamente nada. Eu quero ver você como você é, tá? Então, nenhum filtro, nenhum aplicativo que te coloque, nenhum acessório, absolutamente nada, ok? Mas eu vou abrir 2 possibilidades para vocês, inclusive eu passei as 2 aqui. A primeira possibilidade é você se fotografar com o seu rosto limpo, do jeito que você é. E a segunda possibilidade seria, caso você queira, ninguém é obrigado a fazer isso, que fique bem claro, caso você queira usar o recurso da maquiagem. Maquiagem, não efeitos ou filtros de edição de aplicativos, tá? E aí você, ou por uma opção, ou por outra opção. Ah, mas Sérgio, eu posso fazer 2 sem absolutamente nenhuma maquiagem, e eu posso produzir alguma coisa diferente com maquiagem e colocar no mesmo trabalho? Pode, pode. O que não quero que você faça, tá? Passe de 5 expressões diferentes, porque nesse programinha que eu sugeri a vocês, quanto mais imagens vocês colocam, fica confuso, a edição não fica legal, você vai ter cortes, e nesse caso não é legal. Então, máximo de 5 mesmo, tá? Esse é o nosso exercício, é um desafio. Né? Você fala, meu Deus, e agora? Né? Eu não posso fazer aquela boca, não posso fazer uso das minhas mãos, e eu tenho que me expressar apenas pelo meu olhar. É um desafio interessante. Como eu disse para vocês, num momento como esse que nós vivemos, é um desafio que nos faz pensar sobre a importância desse elemento de expressividade que nós temos no rosto. Certo? Espero que vocês façam um bom trabalho e aguardem que nas semanas seguintes virão outros exercícios de teatro. Boa tarde para todos!